A origem e curiosidades da lenda do Minotauro. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Evidência Histórica. E no vídeo imperdível de hoje veremos sobre a origem e curiosidades da lenda do Minotauro. O Minotauro foi um dos monstros mais famosos e horríveis da mitologia grega antiga, geralmente retratados com o corpo de um homem e a cabeça de um touro. Nascido da união não natural de Pasífia e o touro de Creta. O Minotauro é um personagem da mitologia grega cuja representação mais tradicional entre os gregos antigos era uma criatura com a cabeça de touro sobre o corpo de um homem. O autor romano Ovídio descreveu simplesmente como parte homem e parte touro. Habitava no centro de um labirinto, uma elaborada construção erguida para o rei Minos de Creta e projetada pelo arquiteto Dédalo e seu filho, Ícaro, especificamente para abrigar a criatura. O sítio histórico de Knossos, com mais de 1.300 compartimentos semelhantes a um labirinto, já foi identificado como o local do labirinto do Minotauro. Embora não existam provas que confirmem ou desmintam tal especulação. No mito, o Minotauro posteriormente morre pelas mãos do herói ateniense Teseu. Alguns mitólogos modernos veem o Minotauro como uma personificação solar, uma adaptação minoica de Baal Moloque dos fenícios. A morte do Minotauro, por Teseu neste caso, indicaria o rompimento das relações tributárias de Atenas com a Creta minoica. O termo Minotauro vem do grego antigo, composto etimologicamente pelo nome Minos e o substantivo touro, e pode ser traduzido como o touro de Minos. Em Creta, o Minotauro era conhecido por seu nome próprio, Astério, um nome que ele compartilhava com o pai adotivo de Minos. Originalmente, Minotauro era apenas utilizado como nome próprio, referindo-se a essa criatura mítica. O uso de Minotauro como um substantivo comum que designa os membros de uma raça fictícia e genérica de criaturas antropogênicas com cabeças de touro surgiu bem posteriormente no gênero de ficção fantástica do século XX. O nascimento do Minotauro. Nascido parte homem e parte touro, o Minotauro foi, em última análise, o resultado da arrogância de Minos, da raiva de Poseidon e da luxúria de Pasífae. Poseidon e Minos. Nos mitos gregos, a história do Minotauro se inicia com a disputa travada por Minos, Radamanto e Sarpedão pelo trono de Creta depois que o pai deles faleceu. Minos assumiu o trono após ter um pedido seu concedido por Poseidon, o que fez com que seus irmãos cedessem o trono a ele. Poseidon havia dado um belo touro para que Minos sacrificasse em homenagem ao deus dos mares. Envaidecido por tornar-se rei de Creta, Minos decidiu perseguir seus irmãos, expulsando-os de Creta e optando por não cumprir o prometido com Poseidon, o que enfureceu o deus grego. Minos não sacrificou o touro para Poseidon, matando outro touro no lugar. A punição que Minos recebeu foi dura, mas as versões do mito são conflitantes. Uma das versões fala que Poseidon fez Pasífae, esposa de Minos, se apaixonar pelo touro. Outras falam que Poseidon convenceu Afrodite a fazer com que ela se apaixonasse pelo touro. Outra versão fala que a própria Afrodite tomou a iniciativa, por se sentir desrespeitada por Pasífae. O que sabemos é que a esposa do rei Minos se apaixonou pelo touro. Pasífae pediu que Dédalo e Ícaro, ambos artesãos, construíssem uma vaca de madeira o mais real possível, para que ela pudesse se relacionar com o touro. Pasífae usou a vaca de madeira para enganar o touro branco dado por Poseidon, se escondendo dentro dela e manteve relações com o touro.
O filho deste cruzamento foi o monstruoso Minotauro. Pasífae cuidou dele durante sua infância, porém depois ele cresceu e se tornou feroz, sendo fruto de uma união não natural entre homem e animal selvagem. Ele não tinha qualquer fonte natural de alimento e precisava devorar homens para sobreviver. Minos, após aconselhar-se com o oráculo em Delfos, pediu a Dédalo que lhe construísse um gigantesco labirinto para abrigar a criatura, localizado próximo ao palácio do próprio Minos, em Knossos. O labirinto. O nome dado ao Minotauro por sua mãe foi Astério, e foi por esse nome que ele ficou conhecido em Creta. Pasífae cuidou do Minotauro durante sua infância, mas à medida que ele foi crescendo, foi demonstrando ser feroz e passou a se alimentar de seres humanos. Com isso, Minos decidiu aprisioná-lo também como forma de esconder a prova da traição de sua esposa. Minos ordenou que Ícaro e Dédalo construíssem uma estrutura tão elaborada que não só impossibilitaria a saída do monstro, mas tornaria difícil para qualquer um que entrasse e encontrar a saída, já que foram eles que construíram a vaca de madeira para Pasífae. Dédalos elaborou um plano para um vasto labirinto subterrâneo de corredores e passagens, que agora conhecemos como o labirinto. A refeição do Minotauro. Posteriormente, o Minotauro foi colocado no labirinto e era alimentado do resultado de sacrifícios de 14 jovens belos e moças virgens que eram enviados por Atenas para Creta, como indenização ateniense pela morte de Andrógeu, filho de Minos, a quem os atenienses mataram por ciúmes por espancá-los nos Jogos Panatenaicos. A morte do Minotauro. Teseu. Teseu, o herói fundador de Atenas, não era alguém que fechava os olhos para o sofrimento de seus concidadãos. Então, quando chegou a hora do terceiro prazer, ele se ofereceu a ir a Creta. Felizmente para ele, Ariadne, filha de Minos, apaixonou-se por ele e decidiu ajudá-lo com o melhor de seu conhecimento. Ela implorou a Dédalo que lhe contasse o segredo do labirinto, até que finalmente o mestre artesão cedeu. A seu conselho, Ariadne deu a Teseu um rolo de linha que o herói usou para navegar dentro da estrutura, confortável pelo fato de que ele sempre seria capaz de encontrar uma saída. Finalmente, no centro do labirinto, Teseu se deparou com o Minotauro. E após uma longa e exaustiva luta, seja com as próprias mãos ou com um porrete, finalmente conseguiu dominar o cruel monstro. Existem versões conflitantes sobre como Teseu matou o Minotauro. Uma versão fala que ele matou o Minotauro com as próprias mãos. Outra versão conta que ele matou o monstro com a espada de Egeu, o pai de Teseu. Já uma terceira versão conta que o Minotauro foi morto por Teseu com o auxílio de uma massa de armas. Creta e Atenas foram finalmente libertadas. O Minotauro na arte clássica. O Minotauro costuma ser representado na arte clássica com o corpo de um homem e a cabeça e rabo de um touro. Uma das formas assumidas pelo deus rio Aquelu ao cortejar Dejanira é a de um homem com a cabeça de um touro, e de acordo com a peça teatral As Traquínias de Sófocles. Dos períodos clássicos até o Renascimento, o Minotauro aparece com um tema de diversas descrições do labirinto. O relato do autor romano Ovídio sobre o Minotauro em latim, que não elabora sobre qual metade da criatura era touro e qual era homem, foi a mais difundida durante a Idade Média, e diversas ilustrações feitas no período e depois mostram o Minotauro com uma configuração inversa em relação à sua aparência clássica, uma cabeça e torso de homem sobre o corpo de um touro, semelhante a um centauro.
Esta tradição alternativa durou até o Renascimento e ainda figura em versões modernas do mito, como as ilustrações de Stille Savage, feitas para Mitologia, de Edith Hamilton. A visão dos etruscos. A visão essencialmente ateniense do Minotauro como antagonista de Teseu reflete as fontes literárias, que são parciais às perspectivas atenienses. Os etruscos, que consideravam Ariadne companheira de Dionísio e não de Teseu, apresentavam um ponto de vista diferente do Minotauro, nunca visto na arte grega. Numa taça de vinho etrusca feita em figura vermelha da primeira metade do século IV a.C., Pasífae apoia de maneira terna o Minotauro criança em seu colo. Algumas interpretações. A luta entre Teseu e o Minotauro foi representada com frequência na arte grega. Um didracma de Knossos exibe num lado o labirinto e no outro o Minotauro, cercado por um semicírculo de pequenas bolas, provavelmente representando estrelas. Um dos nomes do monstro era Astério, estrela em grego antigo. As ruínas do Palácio de Minos em Knossos foram descobertas, porém nenhum labirinto foi encontrado ali. O número enorme de aposentos, escadas e corredores do palácio fez com que alguns arqueólogos sugerissem que o próprio palácio teria sido a fonte do mito do labirinto, uma ideia que geralmente é desacreditada nos dias de hoje. Homero, descrevendo o escudo de Aquiles, comentou que o labirinto seria um recinto para as danças cerimoniais de Ariadne. De acordo com o estudioso britânico A.B. Cooke, Minos e o Minotauro são apenas duas formas diferentes do mesmo personagem, que representa o deus Sol dos cretenses, que representava o Sol na forma de um touro. Tanto Cooke como os antropólogos escoceses James Fraser explicaram a união de Pasífae com o touro como uma cerimônia sagrada, na qual a rainha de Knossos se casava com um deus em forma de touro, da mesma maneira que a esposa do tirano em Atenas havia se casado com Dioniso. O arqueólogo francês Edmond Potier, que não discute a existência histórica de Minos a partir da história de Fálares, considera provável que em Creta, onde pode ter existido um culto aos touros, juntamente com o do Labres. Uma forma de tortura era trancar as vítimas dentro da barriga de um touro de bronze incandescente. A história de Talo, o homem de bronze cretense que se deixava em brasa e abraçava os estrangeiros assim que eles pisavam na ilha, provavelmente teria origem semelhante. Uma explicação histórica do mito se refere ao período em que Creta era a principal potência política e cultura do mar Egeu. À medida que a cidade de Atenas e provavelmente outras cidades gregas continentais pagavam tributo a Creta, pode-se assumir que este tributo incluía jovens de ambos os sexos, destinados ao sacrifício ritual. A cerimônia era executada por um sacerdote que utilizava uma máscara ou uma cabeça de touro, o que explicaria então o imaginário relacionado ao Minotauro. Este sacerdote também poderia ser filho de Minos. Com a Grécia continental livre do domínio cretense, o mito do Minotauro teve como papel distanciar a incipiente consciência religiosa das poleis helenas, das crenças minoicas. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia alguma dessas curiosidades da lenda do Minotauro? O que mais te impressionou? Comente com a gente sua opinião sobre este assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. Se você gostou desse vídeo e ainda não está inscrito em nosso canal, se inscreva e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. E se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo!